elétrica e o consumo de energia elétrica de um aparelho. Essa vai ser a atividade que você deverá realizar no local em que você mora. Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 36. Bons estudos! A eletricidade sempre causou temor e curiosidade nos seres humanos. Hoje em dia, depois de muitos séculos de estudo e pesquisas, o homem passou a entender um pouco melhor esse fenômeno da natureza. E a eletricidade faz parte da nossa vida cotidiana. Aliás, é de se perguntar mesmo como é que nós podemos passar tanto tempo sem a comodidade que o seu estudo tornou possível. Bom, a partir da nossa teleaula de hoje, a eletricidade será o nosso principal objeto de estudo. Você vai ficar sabendo como os antigos interpretavam os fenômenos elétricos e a sua relação com os fenômenos magnéticos. Vai conhecer a distinção entre eletricidade e magnetismo. Vai aprender como carregar eletricamente um objeto e conhecer aparelhos como o pêndulo eletrostático. E agora preste muita atenção porque a nossa teleaula está apenas começando. Você já deve ter notado que quando a gente passa um pente de plástico no cabelo, principalmente nos dias em que o ar está muito seco, acontece do cabelo ser atraído pelo pente. Eu sempre quis saber o que acontece, o que está por trás desse fenômeno. E, na verdade, essa curiosidade é bem antiga. Um filósofo chamado Tales também observou essa capacidade que certos materiais possuem de atrair outros. Na verdade, ele fez algumas experiências com o âmbar, que é uma resina amarelada produzida pelas árvores. Tales notou que quando atritava um pedaço de âmbar num pedaço de couro macio, o âmbar era capaz de atrair objetos leves, como penas ou pedaços de palha. Exatamente como o pente de plástico faz com o fio de cabelo. Enfim, ele notou que quando o âmbar é atritado, ele adquire eletricidade. E o nome eletricidade vem dessa época, pois elétron significava exatamente âmbar em grego antigo. Durante quase 2000 anos, o âmbar reinou sozinho como a única substância conhecida capaz de atrair pequenos objetos quando atritada, ou seja, quando friccionada. Nos anos de 1600 da nossa era, o inglês chamado William Gilbert notou que essa característica do âmbar era semelhante ao ímã, atraindo pequenos pedaços de ferro. Aí ele construiu um aparelho com os princípios da bússola e batizou esse aparelho de versório, que em latim significa direção. Este aqui é um versório feito a partir de materiais do nosso cotidiano. Esse versório é feito com uma tira de lata de refrigerante. Esta tira é dobrada e equilibrada num alfinete, que por sua vez está espetado numa rolha. Só que esse alfinete deve ser cortado antes e a sua ponta deve estar para fora da rolha. E é importante saber que essa agulha não é feita de material magnético, de forma que não possa ser atraída por um ímã, por exemplo. E com esse simples aparelho, Gilbert descobriu outras substâncias que se comportam como âmbar. Isto é, são capazes de adquirir eletricidade quando atritadas. Em outras palavras, são materiais eletrizáveis. Tem uma outra coisa que o Gilbert descobriu que eu achei interessante. As atrações magnéticas e as atrações elétricas eram diferentes. Ou seja, um ímã não atrai a agulha de um versório, mas atrai a agulha de uma bússola. Agora, um corpo eletrizado, que é justamente o assunto da nossa teleaula de hoje, atrai as duas agulhas. Bom, voltando então àquela história do pente do cabelo. Hoje em dia, nós conhecemos uma quantidade enorme de substâncias que podem ser eletrizadas quando atritadas com outras. E os plásticos são os melhores representantes disso. A atração do cabelo pelo pente de plástico é um fenômeno elétrico, enquanto que entre um ímã e o cabelo não existe atração alguma, nem magnética, nem elétrica. E o estudo dos corpos eletrizados recebe o nome de eletrostática. Você não quer ficar por dentro de como se constrói um aparelho desses? Para
Para construir este aparelho, você vai precisar de uma rolha, um alfinete, canudos de refresco, um pedaço de isopor, um saco plástico e papel higiênico. Espete o alfinete na rolha, deixando a ponta para fora. Agora, dobre o canudo de refresco na metade e tente equilibrar o mesmo na ponta do alfinete. Vai ser preciso amassar um pouco o canudo. E se o canudo tocar a superfície, coloque tudo sobre algum suporte. Retire o canudo e atrite uma de suas extremidades com papel higiênico. Faça do seguinte modo: segure o canudo, envolva o mesmo com papel higiênico, aperte firmemente o papel e puxe. Repare agora que quando você aproxima o dedo do canudo, ele vai ser atraído pelo dedo. Se você atritar outro canudo com o papel higiênico e aproximar do canudo suspenso, este vai ser repelido. O que significa que corpos carregados eletricamente podem atrair um corpo neutro e podem atrair ou repelir um outro corpo carregado. Atrite agora o pedaço de isopor com papel higiênico. Depois, aproxime o isopor do canudo. Veja que o canudo é atraído. Agora, atrite o isopor com o saco plástico. Olhe só. Agora, o isopor vai repelir o canudo. Quando dois materiais se repelem é porque adquiriram cargas elétricas iguais. E quando se atraem é porque adquiriram cargas elétricas opostas. Assim podemos dizer que se dois objetos tiverem cargas de mesmo sinal, se repelem. E se tiverem cargas de sinal contrário, se atraem. Mas para que houvesse entendimento desse processo que você viu, foi necessário também um maior conhecimento sobre a natureza da matéria. Hoje já se sabe que todos os corpos são constituídos de átomos. Os átomos, por sua vez, são constituídos por partículas menores: os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons possuem carga elétrica positiva, os elétrons possuem carga elétrica negativa e os nêutrons não possuem carga elétrica. Os prótons e os nêutrons ocupam a parte central do átomo, ou seu núcleo. O número de prótons e de elétrons de um átomo em seu estado normal é o mesmo. Vamos lá então, Vicente, ó. Rapaz, e não é que o isopor atrai esse canudinho, ó lá. Rapaz, por que será que isso acontece, hein? Ah, eu sei, sabe o que é? Quando a gente atrita um canudo de refresco num papel, o que acontece? A gente está transferindo carga elétrica de um para o outro. E como as cargas elétricas de maior mobilidade no átomo são os elétrons, são eles que são deslocados nesse processo. Ah, agora eu já entendi, rapaz. Então quer dizer, quando a gente atrita o canudo no papel, uma quantidade de elétrons se transfere do papel para o canudo. Exatamente. E o canudo fica, portanto, com um excesso de carga negativa, enquanto o papel fica, durante um tempo, carregado de carga positiva, entendeu? A gente diz durante um tempo porque todo corpo carregado tende a atrair carga do sinal oposto àquela que ele tem em excesso. Aí volta a ser neutro. Ô, Vicente, que tal então a gente fazer uma nova experiência? Vamos tentar, deixa eu ver... Ah, com um pedaço de metal. Vamos. Vamos lá? Olha lá. Ih, não tá dando certo, Vicente, ó. Vem cá, você sabe por que não tá dando certo com metal? Ih, rapaz, agora você me pegou, viu? O que acontece é que os metais conduzem bem a eletricidade. E nós também, o nosso corpo conduz bem a eletricidade. Então, mesmo que conseguíssemos arrancar alguns elétrons durante o processo, essas cargas seriam neutralizadas quase que imediatamente. Certo. Elas acabariam indo para a Terra, não é? Isso mesmo. E assim como existem materiais que conduzem bem a eletricidade, existem os maus condutores, ou isolantes. O canudo de refresco é um bom exemplo de isolante. Eu já sei onde você quer chegar. Seria impossível carregar uma folha de metal nas nossas mãos, pois as cargas iriam diretamente para a Terra. Já segurando o metal com isolante... Aí sim nós vamos conseguir. E agora, hein, Vicente? Ah, eu já sei. Eu já sei como é que a gente pode carregar essa placa de metal. Quer ver? Tem uma fita crepe aí? Pera aí. Dá uns 2 pedacinhos de crepe tá aqui pra mim. Tá na mão, ó. Quer ver, ó? Vamos prender esse canudo aqui. Quer ver? Agora vem cá, como é que nós vamos sustentar esse aparelho aí, Vicente? Esse que é o problema. Esse que é o negócio, viu? Deixa eu prender o canudo. O bom era a gente ter uma massinha de modelar, alguma... Ah, uma batata! Ah, tá na mão aqui, ó. Tem uma batata? Ó, a batata aqui, ó, tá na mão. Perfeito, quer ver? Ó. Isso, dá um palito aqui. Te põe aqui na batata. Aí, ó. Pronto. Agora pega esse outro canudo aqui, ó, e eu vou carregar ele por atrito no papel
e passar na placa metálica, sem encostar a mão, tá vendo? Ah, já entendi, Vicente. O canudo vai passar algumas cargas para a placa metálica. A placa metálica e o canudo vão ficar com a mesma carga. Ah, peraí, agora vamos verificar se isso daí vai dar certo mesmo usando aquele nosso outro aparelho? Exatamente. Quer ver, ó? Agora vamos aproveitar, pegar o nosso canudinho do versório aqui e também carregar ele. E agora vamos aproximar a placa metálica desse canudo. E vamos ver o que acontece. Ah, tá lá. Vamos ver, vamos ver. Ó lá, ó lá. Ah, tá repelindo. Ah, tá repelindo o canudo, deu certo. Deu certo, rapaz. Olê. Nessa experiência que você acabou de ver, foi necessário tocar a placa com um canudo para carregá-la. Este método de carregar é chamado carregar por contato. Existe um outro método chamado carregar por indução. Quando a gente carrega a placa metálica por contato, acontece o seguinte. Se a carga do canudo de refresco atritado pelo papel higiênico é negativa, a carga obtida também vai ser negativa. O método da indução vai permitir carregar positivamente a mesma placa com o mesmo canudo, o canudo que está carregado negativamente. Vamos ver como. Imagine uma placa metálica que está eletricamente neutra e próximo dela um canudo carregado negativamente. O canudo vai repelir os elétrons para o lado oposto. Assim, próximo ao canudo, teremos cargas positivas e do lado oposto, cargas negativas. Mas no total, vamos ter o mesmo número de cargas positivas e negativas dentro da placa. Ou seja, ela está neutra. Se o canudo é retirado, vamos ter apenas uma placa neutra. Agora, imagine o seguinte, que a placa está na mesma situação em relação ao canudo, mas nós encostamos um dedo na placa. As cargas negativas do canudo vão repelir as cargas negativas da placa e algumas vão passar para o dedo. Quando retiramos o dedo, as cargas que penetraram nele não podem mais voltar. E finalmente, quando retiramos o canudo, vão ficar apenas algumas cargas positivas espalhadas pela placa. Esse é o processo de carregar por indução. E é bom notar que quando um corpo é carregado por indução por um objeto carregado negativamente, o corpo vai ficar carregado positivamente e vice-versa. Pêndulo eletrostático? Isso mesmo, pêndulo eletrostático. Esse dispositivo vai permitir entender como um corpo carregado atrai um corpo descarregado. Olha só, eu vou te mostrar. Eu vou pegar esse canudo e vou atritá-lo com esse papel higiênico, certo? E vamos ver o que acontece, tá bom? Observa, eu vou aproximá-lo do pêndulo. Você viu? Olha só, o disco, mesmo estando neutro, foi atraído pelo canudo. É que quando a gente aproxima um canudo carregado de um pedaço de metal, as cargas se separam, não é? Exatamente. Então, o que vai acontecer? Existem cargas que fazem o pêndulo se movimentar na direção do canudo e um mesmo número de cargas que faz ele se movimentar na direção contrária. Então, o que você acha que vai acontecer? Quem você acha que vai vencer? As cargas positivas do pêndulo estão mais próximas do canudo. Então elas vão ser atraídas com mais força e o pêndulo vai se deslocar em direção ao canudo. É isso mesmo, Rosinha. Então o que vai se passar depois disso? Vamos fazer de novo. Vamos aproximar o canudo, certo? Do pêndulo. O que vai acontecer? Olha só, ele é atraído pelo canudo e vai ficar com a carga igual a dele, pois foi carregado por contato. E aí, o que acontece? Olha só, eles estão com a carga igual e eles irão se repelir. Olha só. Em todos esses métodos para carregar eletricamente um corpo, as cargas, quando são transferidas de um corpo para outro, permanecem dentro desse corpo e não se movimentam mais para lugar nenhum. Por isso que essa parte da eletricidade se chama eletrostática. Tá, e quando eu quiser saber se um corpo está carregado eletricamente ou não, que aparelho que eu uso? Bom, esse pêndulo pode servir para isso, mas existe um aparelho mais conhecido que é chamado de eletroscópio. No seu livro de física, você vai encontrar instruções bem detalhadas de como construir um pêndulo eletrostático e um eletroscópio. E agora que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como os antigos interpretavam os fenômenos elétricos e a relação dos mesmos com os fenômenos magnéticos. Aprendeu a carregar eletricamente um objeto
e conheceu os aparelhos que permitem a comprovação destas teorias. Bom, agora é com você e com seu livro de física. Estude bastante e até a próxima. Tchau. Tchau. Tentativas frustradas, eles finalmente conseguiram. A turma do Ciência em Show inventou a ultra tecnológica pipa que funciona sem vento. Meus caros, esta é a invenção do século. Agora nós podemos soltar pipa a qualquer hora. Não precisamos mais de vento. Aê, agora ninguém segura a gente. É, valeu a pena insistir, hein? Olha, pelos meus cálculos, nada vai dar errado agora. Esta pipa vai funcionar com certeza. Muita calma nessa hora, meu caro Daniel, porque sem os testes práticos nós não podemos afirmar absolutamente nada. Vamos então preparar a pipa para o teste final. Ô, Daniel, a pipa sumiu, cara. Sumiu? Eu sabia. Há um espião interessado nos nossos inventos. Nós fomos roubados. Que estranho. Será que roubaram o Gerson também? O bicho sumiu. Como assim roubaram o Gerson? Quem faria uma loucura dessas? Foi o Gerson que pegou a pipa! A previsão do tempo para agora é uma forte tempestade com alta incidência de raios. Raios? Isso mesmo, hoje teremos muitos raios. Vamos! Precisamos salvar o Gerson! Não se pode soltar pipa em dias chuvosos. O Gerson é meio maluco mesmo, viu? Olha, ainda bem que somos desenho, hein? É, porque na vida real seria muito perigoso soltar pipa em dia assim. É mesmo. E você, seu Gerson, estragou nossa experiência. Vamos ter que começar tudo de novo. É, e eu aprendi a lição do jeito mais dolorido. Ai, ai, ai. Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 41. Bons estudos! Sabe, Vicente, eu tô adorando trabalhar nessa lavanderia, rapaz. O único empecilho é que quando essas secadoras e esses ferros estão ligados todos ao mesmo tempo, faz um calor danado. Ah, isso faz mesmo, viu? Faz calor mesmo. Mas ainda bem que existem esses dispositivos que transformam energia elétrica em calor, viu? Ainda bem. Isso é, viu? E você, gostaria de saber como é que isso aqui funciona? É, porque lembre-se, hein? Esse processo aqui é um dos princípios de vários eletrodomésticos que facilitam a nossa vida. Na teleaula de hoje, você vai ver como a energia elétrica pode ser convertida em calor. Além de descobrir a definição de resistência elétrica, você vai aprender o que é a lei de Ohm, uma importante lei dentro da eletricidade. E você vai entender o que são os resistores lineares e não lineares e como eles se associam em série ou em paralelo. E aí, pessoal? Tudo certo?
Olha, vamos esquentando as turbinas porque a teleaula de hoje vai pegar fogo, meu amigo. Vamos nessa. Tô vendo que você ficou mesmo interessada na eletricidade, hein, Rosinha? Sim, Maristela, eu tava vendo uma coisa. A gente viu que corrente elétrica são cargas que se movimentam, certo? Certo. E que essas cargas se movimentam de um ponto para o outro porque existe um campo elétrico, não é isso? Certo. Agora, essas cargas também se movimentam quando existe uma diferença de potencial, não é? É isso mesmo. Na verdade, esses são dois jeitos diferentes de explicar a mesma coisa, Rosinha. Dá só uma olhada, olha só. Quando eu solto essa bolinha, olha, ela vai em direção ao chão porque existe um campo gravitacional, certo? Ou nós podemos dizer que ela cai porque existe uma diferença de potencial gravitacional entre o ponto mais alto, que é essa minha mão que está em cima, e o ponto mais baixo, que é essa minha mão que está aqui embaixo. Ah, e eu já saquei, Maristela. Ó, aqui no condutor elétrico, neste fio, por exemplo, as cargas se movimentam, formam uma corrente elétrica porque existe um campo elétrico. Ou dá no mesmo dizer que as cargas se movimentam porque existe uma diferença de potencial. E a diferença de potencial é a explicação mais adotada no estudo da eletricidade, por ser mais simples. Olha, lembre-se que a diferença de potencial tem uma unidade, o volt. Por isso é comum a gente chamar a diferença de potencial de voltagem. Eu estava lendo aqui nessa revista um artigo sobre linhas de alta tensão. Fiquei imaginando. Se a diferença de potencial é que faz com que as cargas se movimentem e criem uma corrente elétrica, qual será a relação entre as duas? Isto é, entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. Foi esta dúvida que inspirou uma das mais importantes leis da eletricidade, a Lei de Ohm. Foi a partir da Lei de Ohm que os cientistas conseguiram demonstrar matematicamente que os condutores têm resistências diferentes. Ou seja, alguns corpos resistem mais à passagem da corrente elétrica do que outros. Foi um físico alemão chamado Georg Simon Ohm que descobriu a relação entre a corrente elétrica e a diferença de potencial. Ele definiu que a resistência de um corpo era dada pela razão entre a diferença de potencial aplicada a esse corpo e a corrente elétrica que o atravessa. Ohm chegou à seguinte definição: R, que representa a resistência, é igual a V, que representa a diferença de potencial, sobre I, que é a corrente elétrica. O valor da resistência é dado pela unidade Ohm, cujo símbolo é a letra grega ômega. Bom, como você viu, nós chegamos à definição de resistência. E a partir dela, podemos chegar finalmente à lei de Ohm. Dá uma olhadinha. Essa aqui é a definição de resistência que a gente acabou de ver. Multiplicando em cruz, a gente chega à lei de Ohm, uma equação que serve para entender vários fenômenos envolvendo eletricidade. Tá vendo? V é igual a R vezes I. Ô, Gil. Fala, Vicente. Eu tô vendo você aí passar a roupa, eu tava pensando uma coisa. Essa tal da lei de Ohm, ela vale para qualquer tipo de condutor? Vale. Vale sim, Vicente. Olha, você pega esse pedaço de fio aqui, por exemplo, e todo pedaço de fio que é percorrido por uma corrente elétrica tem uma resistência elétrica definida. Agora, essa resistência varia de fio para fio, entendeu? Ah, quer dizer que todo fio percorrido por uma corrente elétrica é um resistor, já que ele tem uma resistência elétrica definida, é isso? Sabe, Vicente, o resistor já é fabricado pensando no tipo de uso que ele vai ter. Ó, por exemplo, aqui dentro desse ferro de passar roupa, o resistor que tem aqui já foi projetado para fornecer calor suficiente para a gente passar a roupa, entendeu? Ah, e é sempre bom lembrar que existem dois tipos de resistores, na verdade, né? O resistor linear e o resistor não linear, não é isso? É isso aí. Aliás, no seu livro, você vai encontrar a definição bem clara desses dois tipos de resistores. Dá uma olhada lá. Legal essa parte dos resistores, Maristela. Todo corpo tem uma resistência à passagem de corrente elétrica. Ah, e o meu também é. Olha aqui. É, Rosinha, com a ajuda desse aparelho fica fácil medir a resistência elétrica do seu corpo. Mas e quando você não tem um aparelho como esse? Boa pergunta. Boa pergunta, mas é fácil de responder também. Para a gente descobrir esses valores, a gente precisa aprender a calcular a resistividade elétrica.
você já sabe que a resistência elétrica de um corpo está relacionada a maior ou menor facilidade com que uma corrente elétrica passa por ele. Bom, no caso de um fio condutor, como esse aqui, essa resistência depende de 3 grandezas. Do comprimento do fio, que é representado pela letra L minúscula, da espessura do fio, que a gente chama de área da seção transversal e é representada pela letra S maiúscula, e do material de que é feito esse fio. Bom, sabendo tudo isso, a gente pode calcular a resistividade do fio. É só usar a cabeça. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Vamos ver. O comprimento do fio é dado por L. A área da seção transversal por S. E a resistividade, que é uma constante, por ρ. Agora, como eu faço para descobrir o valor da resistência? Ah, já sei. Todos esses fatores podem ser relacionados assim. R igual a ρ vezes L sobre S. Aí, eu já tenho como descobrir o valor da resistência. E olha só, com essa expressão dá para descobrir o valor do ρ. Basta eu fazer as operações que eu chego nessa nova expressão. ρ igual a R vezes S sobre L. Pronto. E a unidade usada para resistividade, Rosinha, é ohm vezes milímetro quadrado por metro. Nossa, ohm vezes milímetro quadrado por metro? É, exatamente. E essa unidade é usada porque é mais prático usar milímetro quadrado para medir a espessura de um fio. Olha, sabendo essas 2 fórmulas, a gente pode descobrir o valor da resistência de qualquer fio. Repare numa coisa importante, Rosinha. Quanto mais grosso o fio, ou seja, quanto maior a área de sua seção transversal, menor a resistência. E quanto mais comprido o fio, maior é a resistência. Ô, Gil. Fala. Vamos dizer que eu precise de um resistor com um valor específico, que não seja fabricado. Como é que eu faço? Bom, aí tem 2 jeitos. Ou você compra um resistor especial chamado reostato, ou você associa vários resistores até você chegar no valor que você precisa, entendeu? Ah, tá certo. O reostato é um resistor em que o valor desejado é obtido através de um contato deslizante. Mudar a posição do contato é a mesma coisa que aumentar o comprimento do fio ou do material que está sendo percorrido pela corrente elétrica. Bom, como nós já vimos, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Agora, se você quiser associar... Ah, peraí que eu já sei. Existem 2 tipos de associação de resistores. Associação em série e associação em paralelo, não é isso? Exatamente. Na associação em série, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Vamos pegar uma associação em série qualquer. Para descobrir a resistência de todos esses resistores juntos, basta somar. É isso mesmo. Lembra da lei de Ohm? Pois é, você aplica essa lei, descobre a resistência elétrica de cada um e soma. O resultado é a resistência elétrica total dessa associação em série. E a associação em paralelo? Bom, como você acabou de ver, na associação em série, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Dá só uma olhadinha aqui. Na associação em paralelo, os resistores estão sujeitos à mesma diferença de potencial. O cálculo da resistência elétrica total de uma associação em paralelo é um pouco diferente da associação em série. E para descobrir como é feito este cálculo, é só dar uma olhada no seu livro de estudos. Mas viu, Vicente? Cuidado, né, Gil? O ferro tá quente, não tá vendo que eu tô passando a roupa? Assim você vai acabar virando mais uma vítima do efeito Joule. O Vicente, depois que começou a estudar eletricidade, ficou assim todo metido, efeito Joule e tal e coisa. Mas é isso aí, pessoal. Toda vez que um condutor está sob a ação de um campo elétrico, os elétrons começam a se movimentar. Só que se movimentam de uma maneira desordenada, entenderam? Pois é, eles se movimentam de uma maneira desordenada, mas preferencialmente no mesmo sentido. E é isso que cria a corrente elétrica. Agora, lembre-se, eles fazem uma movimentação desordenada. Eles não andam bonitinhos em fila indiana, muito pelo contrário. Eles vão se chocando um com os outros e com a própria estrutura atômica do condutor. E o que acontece com essa intensa atividade dos elétrons? Acontece a geração de calor. Por isso que uma parte da energia elétrica que anda pelo condutor é transformada em calor, não é isso? É isso aí. E o efeito Joule possibilitou os primeiros usos práticos da eletricidade. O chuveiro elétrico, a lâmpada incandescente e o próprio ferro de passar roupa.
É graças ao efeito Joule que essa lâmpada acende, ó. Seu filamento atinge temperaturas tão altas que passa a emitir luz. É isso aí, Rosinha. Existe uma importante relação entre energia elétrica e calor. E no seu livro você estuda essa relação direitinho, não perca. Depois da teleaula, procure no seu livro. Agora, por enquanto, é importante você saber que a partir da relação entre energia elétrica e calor, fica fácil descobrir a potência envolvida no deslocamento de uma carga através de um condutor. Observe o esquema do deslocamento de uma carga por um condutor. A expressão da potência já é conhecida. P igual a tal sobre delta T. Agora basta lembrar que o trabalho é igual a multiplicação da diferença de potencial pela carga. A partir daí, a gente chega numa das expressões de cálculo da potência. P igual a V vezes I. Eu disse uma das formas de calcular a potência. Existem outras, mas você deve estar se perguntando, e para que serve esse cálculo da potência? Bom, uma das utilidades, por exemplo, é a gente descobrir quanta energia um resistor consome. Outra coisa muito mais importante é saber que esse é o cálculo feito pelas empresas de energia elétrica para determinar quanto a gente paga de conta de luz no fim do mês. Mas esse cálculo você vai conhecer consultando o seu livro. Não deixe de conferir, hein? Gil, essa eletricidade é interessante mesmo, né? Ela tem vários aspectos que normalmente a gente nem lembra, né? Por exemplo, você sabia que existem resistores mais eficientes que outros? Olha, mas não é só os resistores não, viu, Vicente? As máquinas também têm rendimentos diferentes. Os aparelhos elétricos, sejam eles resistores ou geradores, também têm rendimentos diferentes. E é impossível evitar o efeito Joule. Agora, no caso do nosso amigo ferro aqui, por exemplo, o efeito Joule faz parte do funcionamento dele, é a base dele, entendeu? Agora, em outros aparelhos, a geração de calor é puro desperdício. Pois é. E é possível calcular a eficiência de qualquer tipo de máquina, inclusive dos aparelhos elétricos. E para saber qual é o rendimento de qualquer um desses aparelhos, basta lembrar da definição de rendimento. A letra grega eta representa o rendimento. Voltando à nossa equação, eta é igual à potência útil, que é a potência fornecida pelo aparelho, sobre a potência total, que é a potência que o aparelho consome. Fazendo as contas, Gil, a gente descobre fácil. Fazendo as contas, nós temos muita roupa para passar ainda. Vamos logo para a revisão antes que chegue o patrão, meu amigo. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é a lei de Ohm e descobriu como definir resistência elétrica. Você viu também que existem resistores lineares e não lineares e associações de resistores em série e em paralelo. Você aprendeu o que é efeito Joule e descobriu que as máquinas têm rendimentos diferentes. É isso aí, na próxima teleaula tem mais. E não se esqueça de consultar o seu livro de estudos. Aí você vai estar mais preparado para entender tudo que vem por aí. Até lá. Tchau.